O caos continua no Estreito de Hormuz, mas o objetivo desse vídeo não é ser mais um vídeo falando sobre as consequências, né, o preço do petróleo, etc., como que isso pode trazer coisas negativas para a economia ou mesmo para alimentos, etc., mas eu quero trazer uma visão um pouco diferente, que talvez não esteja sendo muito falada, que é a análise do Anas Al-Hadi, de que, na verdade, o Estreito de Hormuz não foi bloqueado pelo Irã, e ele nem teria essa capacidade. Na verdade, existe um motivo bem mais complexo pelo qual quase nenhum navio, né, ou pelo menos a grande maioria dos navios, não estão passando por esse estreito hoje, para você ver a complexidade do sistema global da cadeia produtiva, que também envolve a cadeia monetária, né, e tudo que a gente conversa aqui nesse podcast. Então vamos lá. No capítulo de hoje eu quero falar um pouquinho desse tipo de narrativa, né? Então o Anas Al-Hadi, ele é um analista que eu acho um dos melhores, se não o melhor, em petróleo, né, ultimamente. E ele tem um Substack bem caro, inclusive, bem interessante, assim, é informação bem premium que ele faz, né? Só que ele traz ali algumas entrevistas e algumas opiniões ou artigos que mostram, assim, pontos bem contrários que você vê na mídia, né? Aquela coisa simplista. Então, assim, não sou nenhum especialista, né? Ele já é bem mais qualificado do que eu, e você também pode concordar ou não concordar, mas o objetivo é trazer ferramentas para que você mesmo possa tirar suas conclusões. Então, ele vem falando desde 2025, eu inclusive fiz um vídeo sobre esse assunto falando, não perca tempo discutindo se o Irã está fechando ou não o Estreito de Hormuz. Ele não consegue e não está no interesse dele. Essa possibilidade é zero, etc. E aí uma pessoa pegou esse tweet de 2025 e falou, envelheceu que nem leite, né? Tipo assim, ou seja, ele está completamente errado. E aí, hoje mesmo ele respondeu, para ser bem claro, o Irã não fechou o estreito. O Irã nunca teve a habilidade de fechar o estreito, assim, fisicamente falando, né? Não caia na propaganda. Agora vamos entender mas peraí, o estreito não está fechado, não está bloqueando todo o acesso do petróleo. O que está acontecendo, na opinião dele, na análise dele, para que isso feche? E é mais complicado do que você imagina, mesmo que se os países quiserem fazer essa reabertura. Mas antes de entrar nos detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente fala sobre mecânica monetária e cada vez mais geopolítica, você pode nos seguir aqui no nosso Substack, né, onde vídeos como esse que nós fazemos de segundas a sextas-feiras, de forma totalmente gratuita, mas diferente do YouTube, sem propagandas, e você também recebe em forma de artigos via e-mail todos os dias. Agora, se você quiser saber o que nós estamos fazendo com o nosso próprio o nosso próprio capital, né, a gente compartilha também o portfólio Omni Macro. E aí você pode ver justamente o que nós fazemos com toda a movimentação, e tudo isso pode ser feito ali pelo Substack. Então todos os links na descrição abaixo, é totalmente gratuito de você fazer parte e começar a acompanhar os resultados. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui mais uma apresentaçãozinha aqui sobre, meio que resumindo o que ele está trazendo, né? Então, assim, o que fechou de fato o Estreito de Hormuz? E, na verdade, não é uma coisa tão bélica quanto a gente imagina, mas ela tem muito mais a ver com a parte econômica, que é uma destruição econômica. Então, o que todo mundo tem ali como premissa é a narrativa de que o Irã utilizou a força militar e quem passar vai tomar um míssil, né? Ou vai ser abatido, etc. E aí estão vindo outros navios de outros lugares para tentar fazer a escolta desses navios para passar. Então é uma coisa muito física e bélica. Só que a grande realidade é que, assim, segundo Anas Al-Hadi, né, que nenhuma declaração oficial iraniana confirmou o bloqueio total e não teve nenhuma força naval sustentada para impedir fisicamente a passagem. É até difícil de você poder fazer isso. Então a maior via navegável fica em águas de Omã ou internacionais. Então o problema não é a parte que o Irã pega, que poderia bloquear, porque os navios poderiam, às vezes, né, desviar e passar fisicamente por uma faixa bem mais estreita do que aquilo. Agora, o grande problema que se vê é a parte da cadeia de suprimentos em relação ao risco econômico de você poder fazer essa passagem, né? Então ele até fala
em relação a como que o Irã não tem esse interesse, né? Existe um paradoxo, não tem um motivo pelo qual seja interessante para eles você fazer isso, né? Então ele não tem o interesse nem estratégico, nem a capacidade naval para fazer esse bloqueio físico. Afinal de contas, o Irã precisa desse estreito para vender o seu petróleo para a China, e aí muitos vão dizer, né? Não, ele deixa para os que estão em Yuan, etc. Eu já tive outros capítulos explicando sobre esse assunto, etc. Então você tem uma falta de interesse nesse aspecto. Agora, o grande problema chama-se seguro. Então, não foi necessariamente míssil, etc. Você tem ali um grupo, né, que são clubes mútuos, que são grupos de seguradoras. Eu não quero entrar tanto nos detalhes assim, porque para esse tipo de empreitada, você precisa que várias seguradoras entrem em jogo ao mesmo tempo e elas estejam asseguradas com seguradoras de seguradoras para poder permitir que milhões ou bilhões de cargas sejam transportados, né? Então, em 3 de março, o trânsito de petroleiros caiu aí 80%, e aí acabou que, sem seguro, quando você retira esse seguro, você não consegue ter uma justificativa para passar com o navio, porque o valor da carga é simplesmente gigantesco e, ao mesmo tempo, você tem bloqueios. Portos não vão receber navios sem seguro. Então, quando você começa a ver ali o tipo de documentação, né, as camadas de seguro, você tem aquelas mais básicas, né, uma que envolve casco, máquina, etc. Tem a outra que chama de P&I, né, que é proteção, indenização, que cobre responsabilidade de terceiros, etc. Uma coisa meio que como um carro, né? E existe aquela terceira camada, que é o risco de guerra. Então você tem um comitê chamado JWC, né, o Joint War Committee, que se ele declara que um determinado lugar, uma determinada região, ela agora é uma zona de conflito, onde você chama aquele force majeure, né, força maior, etc., você começa a inviabilizar uma série de apólices vigentes que literalmente proíbem aquele navio de entrar. Então, mesmo que ele diga para você, não, eu acho que dá para ir por aqui, eu acho que dá para fazer dessa forma, o navio simplesmente não navega, porque se as resseguradoras retirarem o apoio, acabou. Você não tem nada que cubra. Então, o prêmio de risco, quando você coloca isso nesse momento, vou dar um exemplo, né? Se um navio ou um container vai pagar 25 mil no ano, sobe de 25 mil por ano para 30 mil por mês. Uma coisa que supera o valor de uma carga específica de um container. Estou falando de números aqui, não são tão concretos, mas só para você ter uma ideia. Então, o próprio sistema paralisa. O supply chain paralisa completamente. E aí ele cria uma cascata, porque não é o medo de passar de você tomar uma bala, mesmo que você esteja ali com uma estratégia específica que você acha que vai dar certo, os sistemas são todos automáticos. Então você não tem aquele aval, e aí aumentar o risco de acontecer alguma coisa, né, acaba sendo o grande problema do que você ter de fato alguém abatido, um navio que seja de fato abatido. Então, só o medo de ter alguma coisa acontecendo já retira esse apoio e os navios não conseguem atravessar. E aí ele fala dessa escada, né, da escalada, porque é um sistema que é literalmente já todo travado, todo auto-executado, é sempre aquela maquininha, aquela engrenagem que daquele conceito, né, que a gente chama de como é que é o nome? Just in time, né, que foi o ápice da globalização, da forma que nós nascemos e conhecemos, né, que foi a anomalia de todo o sistema global, e hoje nós estamos voltando para o que foi o mais comum, um mundo cada vez menos seguro, um mundo bastante fragmentado. Não estou dizendo que eu gosto disso, pelo contrário, né? A globalização foi uma das máquinas mais fantásticas da história da humanidade, e ela ainda está atuando, só que ela está em degradação total nesse exato momento, que é exatamente o tema do statecraft. Então ele fala ali do passo número 1, onde você tem ataques limitados, retaliação, etc., aumenta o risco. Aí o passo número 2 é esse comitê que classifica
todo o Golfo Pérsico como área de risco extremo. Aí a coisa realmente começa a entrar num sinal amarelo. Aí vem aquela contagem de 72 horas, que aí esses clubes, né, de seguradoras e resseguradoras emitem avisos de cancelamento com 72 horas de antecedência para essas extensões de risco de guerra até o passo 4, paralisação total. Aí não tem mais cobertura viável, as taxas são totalmente extorsivas e você acaba ficando preso. O navio, você teve exemplos de navio onde a tripulação começou a ficar sem água e o grande problema é que não tinha para onde o navio ir, porque ela não pode ir para o porto pedir uma água para alguém. Olha que loucura, teve esses casos. Eu acompanho, inclusive, canais bem específicos da parte marítima. Ele falou, cara, tem tripulação que está desesperada, né, nesse exato momento, etc., porque não tem onde parar e está acabando a comida, acabando a água, e os portos não têm a capacidade legal de recebê-los, sem falar que mesmo que recebessem, abririam exceção e uma fila de outros navios também faria a mesma coisa, criando um colapso em todo o funcionamento desse sistema. Para você ver como que tudo isso é bastante sensível, né, e pode quebrar ao longo do tempo. Então, o agressor, essa é a parte mais importante. Até uma frase do Brand Johnson que foi muito legal. Não é a ameaça em si que faz a coisa acontecer, é a seguradora achar que aquilo está sendo ameaçado, entende? Então, o mercado financeiro é o grande bloqueio virtual do sistema monetário, financeiro, que faz com que a cadeia produtiva não faça a travessia física, né? Muito mais do que um controle, como uma barreira feita ali pelo Irã. Então aqui, inclusive, ele tem umas outras coisas aqui em relação, né, ao teto de viabilidade, né? Quando você vê um seguro extrapolar aquele teto de viabilidade comercial, você tem a paralisação disso. E isso é uma coisa que eu mesmo vivi em alguns momentos, né, fazendo comércio exterior, etc. Então, assim, dependendo do que acontece, você está com um navio para ir, tem uma data específica, você não pode perder. E acontece alguma coisa de força maior, às vezes não está dentro do seu contrato, você não pode entrar no navio, você não pode participar, ele é cancelado. Aí porque ele é cancelado, você tem que ficar num galpão que você não estava prevendo estar, com custos adicionais que matam a sua margem de lucro, e aí a coisa vai embolando e vai criando todos esses problemas que nós estamos vendo nos mercados, né? E aí, segundo ele, você vê ali os grandes perdedores dessa situação, que seria a Europa e a Ásia, por escassez de energia e inflação severa, e você está vendo isso acontecer na Tailândia, que já está com um monte de gente indo para os postos de gasolina, etc. Você está vendo na Austrália, eu vi vídeos hoje do pessoal na Austrália colocando até gasolina em galões, além do que precisa, tal, já tentando fazer estoque, né? E estados do Golfo com perdas drásticas de receita de exportação, então cria uma série de problemas, então está estrangulando cada vez mais. E isso vai chegar um momento em que alguém vai ter que ceder, porque isso vai forçar uma mega recessão, e aí vem aquela grande questão que o próprio Jeff Snyder fala, e todo mundo pensa na parte inflacionária. Não, agora vai subir os preços de forma generalizada porque o petróleo é componente do CPI, do IPCA, da inflação, etc., seja lá como é que você chame, e isso vai criar uma onda inflacionária. É meio que o pensamento das tarifas, né? As tarifas vão fazer isso, etc. Você pode até ter essa subida de preços, só que isso muda radicalmente o comportamento do consumidor. Você já tem rodízio, que nem você vê hoje em São Paulo, de automóveis sendo feito em outros lugares. Você já começa a ver travas acontecendo e isso reduz o consumo. Isso faz você começar a mudar completamente a forma de ver a vida, porque energia faz parte de absolutamente tudo. Então, essa mudança comportamental, ela é deflacionária, ela é recessiva. Então ela faz a circulação acontecer cada vez menos. E ao mesmo tempo, o sistema euro-dólar responde. Se você começa a ter uma movimentação recessiva de defesa, porque você não acha que vai ter mais energia em algum momento, você começa a parar de gastar. Parou de gastar, parou de circular, e você precisa obter aqueles dólares para pagar as suas dívidas, e aí você começa a criar uma série de problemas. Então tudo isso está meio que sendo visto pelos mercados agora. Então olhando aqui, né, hoje, nesse exato momento que eu estou gravando aqui, no meio da tarde de quinta-feira,
Você está vendo ali a SP500 caindo 1,5%, o ouro caindo 2,5%, o ouro virou a nova ação, né? Quase o novo Bitcoin, mas o Bitcoin aqui que estava meio quietinho, caindo 4% nesse exato momento. Então tudo isso é uma resposta em relação a isso, porque nada disso ajuda de forma alguma a liquidez e a fluidez das coisas. E vamos acompanhar, agora que o DXY, né, o dólar ficou ali no 100, vai ser bem interessante, como sempre, né, ver a cena dos próximos capítulos, as coisas que vão acontecendo, mas como a gente sempre fala aqui, muito do que a gente vê na mídia, às vezes tem uma camada muito mais complicada do que a gente imagina.